ter justiça e ser indenizado após os órgãos oficiais de seu país terem falhado, bem como ver a instauração de investigações e processos contra agressores e violadores de seus direitos mais básicos. Isso é possível, seja quando você estiver se defendendo ou defendendo alguém envolvido em causas nas quais o Estado falhou ou está falhando na apuração e tomada de providências. Há tribunais internacionais capazes de realizar esses objetivos, por exemplo, a Corte Internacional de Justiça, a CIJ, o Tribunal Penal Internacional, a Corte Interamericana de Direitos Humanos e, nesses três exemplos, todos eles são criados por nações a tratados dos quais o Brasil faz parte. Se você não está acreditando, há vastas fontes de pesquisa e sentenças publicadas contra diversos países. Tome como exemplo aí o caso do Brasil, que já conta com, infelizmente, 8 condenações nas quais se manifestou pelo cumprimento pleno das sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos, como tendo, inclusive, apresentado memoriais que você pode ver nos processos, tem fácil acesso no site das cortes, e eu tenho apresentado aqui alguns casos. Está disponível no portal do Ministério Público Federal, do MPF, com uma tradução para a língua portuguesa de sentenças e opiniões consultivas da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a CIDH, e essa iniciativa, conforme a notícia do próprio Ministério Público Federal, faz parte do acordo para a tradução dos documentos que foi assinado ao final de 2017, e principalmente aí pelo Brasil, e está aí no site do MPF. O objetivo é divulgar as deliberações da Corte no Brasil em questões relacionadas à liberdade pessoal, à vida, anistia, discriminação, migração, liberdade de expressão, direitos sociais, econômicos, culturais, por exemplo, dos povos indígenas, entre outros direitos que têm a ver com esse eixo de jus cogens dos direitos humanos. As primeiras 3 sentenças, que foram traduzidas a partir do acordo, foram publicadas no portal do Ministério Público Federal ainda em 2018, como um marco do aniversário de 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e também dos 20 anos do reconhecimento brasileiro da jurisdição contenciosa obrigatória da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Veja que as traduções foram resultados do trabalho conjunto da Secretaria dos Direitos Humanos e Defesa Coletiva, a SDHDC, e de Cooperação Internacional, a SCI, da Procuradoria-Geral da República. É importante conhecer a jurisprudência da Corte, pois, caso haja um descumprimento das suas posições em casos concretos, o Brasil poderá ser, inclusive, processado internacionalmente por violação de direitos humanos. E entre os documentos já disponíveis está a sentença do caso Aldeia Xixupac e comunidades vizinhas no município de Ribinal, na Guatemala, por exemplo, que foi submetido à Corte Interamericana de Direitos Humanos em 2014. Trata-se de um suposto massacre com atos de tortura, prisões ilegais, entre outros atos que foram abusivamente cometidos contra indígenas dessa linhagem Maia-Axi, ocorridos entre 1981 e 1986. Veja, conforme fala o MPF, que o MPF também traduziu o caso relacionado com a morte violenta do agente policial Luiz Jorge Valência Hinojosa, ocorrida em 1992, durante uma operação, uma simples operação, né, da polícia, e lá no caso do Equador. E outro documento já disponível em português é o parecer consultivo 24/2017, solicitado pela Costa Rica, que trata das obrigações estatais em relação à identidade de gênero, à mudança de nome e aos direitos de casais do mesmo sexo. Veja, o memorando de entendimento aí, o plano de trabalho para a tradução dos documentos, que é vigente até o final de 2019, faz parte aí do memorando de entendimentos firmados entre o MPF e a CIDH em julho de 2016. Veja que
Além disso, dentro dessas perspectivas, o Brasil continua signatário desse tratado e dentro da Organização dos Estados Americanos, ele vai seguindo as decisões da Corte Interamericana. Falamos há pouco, até então, 8 condenações de outros casos que já foram apresentados. E aí nesse tema agora que a gente está apresentando, né, demonstrando essa prova de que a parceria do MPF está trazendo alguns casos que foram julgados de outros países que podem influenciar a jurisprudência pátria, a jurisprudência aqui do Brasil. Por que são importantes? Por exemplo, esses casos de violência, violência contra indígenas, são casos que por vezes estão sendo observados. A questão de violência exatamente para o desmatamento, a questão de preconceitos que em 2019 o Supremo Tribunal chegou a equiparar o crime, né, hoje como crime, essa questão de homofobia dentro da lei de racismo, né? Então, junto ao MPF, a parceria prevê o intercâmbio técnico e cultural mediante visitas de representantes, troca de documentos e a capacitação de membros e colaboradores nos temas de interesse mútuo. Além da tradução de documentos, o memorando prevê a realização de outras atividades, como o intercâmbio de publicações, relatórios e jurisprudências da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no sentido a comissão ela faz os pareceres, né? E jurisprudências da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Isso com publicidade nos sites aí do Ministério Público, sabe, do Ministério Público Federal como um todo, da Procuradoria-Geral da República, e a divulgação da jurisprudência produzida pela Corte aos membros do Ministério Público Brasileiro. Ou seja, a grande intenção é que haja uma uniformização dos padrões e uma atuação do Ministério Público Federal no sentido já de adequar as suas posturas ao posicionamento dos 35 estados que compõem aí a Organização dos Estados Americanos, a OEA, né? E principalmente com relação à jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E aí, lembrando, a CIDH ela tem sede em San José, por isso que tem o Pacto de San José, uma cidade, no país chamado Costa Rica, né? E faz parte do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. É um dos 3 tribunais regionais de proteção dos direitos humanos, ao lado da Corte Europeia de Direitos Humanos e da Corte Africana de Direitos Humanos e dos povos, por exemplo. A sua primeira reunião, a nível histórico, ocorreu em 1979, na sede da Organização dos Estados Americanos, da OEA, em Washington, nos Estados Unidos. E a Corte é composta por 7 juízes de diferentes países. Trata-se de um tribunal típico que julga casos contenciosos envolvendo vítimas de violação de direitos humanos e ainda emite opiniões consultivas, além de supervisionar a aplicação de suas sentenças e ditar medidas cautelares, que nós já falamos em outros vídeos, inclusive um dos últimos vídeos que nós fizemos tratava sobre o caso Gomes Lande, e o Brasil foi condenado na guerrilha do Araguaia pelo desaparecimento de 70 pessoas, né? E aí vem questão de tortura e outras coisas no período entre 70 e 75 aqui no Brasil, né? Então, esses termos aí noticiados pelo Ministério Público Federal, o Brasil ratificou a Convenção Americana sobre Direitos Humanos em 25 de setembro de 1992 e reconhece a jurisdição obrigatória da Corte Interamericana de Direitos Humanos desde o dia 10 de dezembro de 1998. Como eu disse, já houve de 8 a 9 casos contra o Brasil, né? No sentido de condenações, tem mais casos, né? E aí dessa brincadeirinha, condenação já fechada, o Brasil assumindo tem 8 casos, né? A tradução das sentenças, que com essa parceria com o Ministério Público Federal, ela vem dentro de uma lógica, de um esforço do MPF na implementação de direitos humanos no Brasil, no aniversário de 20 anos do reconhecimento brasileiro da jurisdição obrigatória e contenciosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Assistindo este vídeo, você, se conseguir chegar até o final, e eu acredito que vai conseguir, porque é do seu interesse, você vai poder se instigar a este novo campo de justiça, tanto para os que precisam da garantia de direitos, quanto para os que são entusiastas e trabalham na defesa dos direitos humanos.
Este vídeo é mais um material gratuito, carinhosamente preparado para você, objetivando ampliar os seus horizontes e transformar a sua vida, partindo da percepção e compreensão humana, individual, local e mundial, como diz aí a cultura popular, né? Para o bom entendedor, meia palavra basta. E como de grão em grão a galinha enche o papo, eu venho aqui novamente para lhe presentear com esse criativo que se juntará aos que você pode buscar em minhas redes sociais e canais no Facebook, Instagram e no YouTube. Tudo se soma a minhas produções como professor, que tenho seguido na academia pela especialização, mestrado e doutorado, aprofundando os meus estudos nesses pontos, nessas matérias que envolvem a ampliação da dignidade da pessoa humana. Eu sou Clóvis Renato, que também advogo com causas de direitos sociais, tendo participado como assessor técnico em 2 conferências internacionais do trabalho, na Organização Internacional do Trabalho, em Genebra, lá na Suíça. E, como você, eu sou um ser humano que estuda e trabalha para ser melhor a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. Relembro que em breve estarei divulgando em minhas redes sociais o curso sobre assédio moral na atualidade, bem como convido você a participar de meus cursos online. Alguns estão disponíveis gratuitamente. Participe, se inscreva para ficar sabendo quando lanço materiais para que possamos continuar crescendo juntos. Continuo feliz com a adesão de tantas pessoas com interesses e ânimos familiares, respeitando todas as opiniões contrárias. Tudo bem, desde que possamos melhorar, tudo ótimo. No vídeo de hoje eu apresento para você o modo de fazer petições de denúncias na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e eu tomo como base um documento público da Organização dos Estados Americanos, da OEA, que você pode encontrar no site da comissão. Aí é um documento muito claro e simples, de 40 páginas, no sistema de petições, e aí ligado ao sistema de petições e casos, com um folheto informativo que traz um passo a passo para você e que foi elaborado e está mantido aí desde 2010. Então, vamos lá. Para que serve esse folheto? E ele diz exatamente que, mediante a apresentação de uma petição à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, as pessoas que sofreram violações de seus direitos humanos podem obter ajuda, é claro. A comissão investiga a situação e pode elaborar recomendações do Estado, por exemplo, ao Estado que porventura tenha chegado a essa denúncia, ele é signatário, o Brasil não é? E que esse Estado está lá como responsável, eles podem exatamente fazer recomendações para que se estabeleça o desfrute aos direitos na medida do possível, lógico, para que fatos similares não voltem a ocorrer no futuro e para que os fatos ocorridos sejam investigados e reparados. Veja, eu não estou falando aqui hoje da Corte Interamericana. Para que a gente vá para a Corte Interamericana que faz os julgamentos, antes, previamente, tem que ser feita uma denúncia. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela avalia, emite recomendações, emite pareceres, e se a coisa continuar, ela já pode, ou se ela já verificar pelo que foi informado, ela já pode diretamente comunicar à comissão e fazer a formalização para que a comissão siga com esse caso para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Como falamos no começo, o Brasil já estava com 8 condenações, né, em cumprimento, muitas já cumpridas, e assumindo realmente a responsabilidade junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Veja que no caso aí se procura informar as pessoas sobre alguns conceitos básicos que devem ser conhecidos antes de apresentar uma petição, para você chegar e mandar uma petição que não tem pé nem cabeça, não é? E não vai ser recebida, ou você não vai delimitar adequadamente o seu direito. Então, também esse informativo da OEA pretende expor em termos claros e simples quais são os direitos humanos protegidos, como e quando apresentar uma denúncia, os requisitos que se devem cumprir e, em geral, quais são os procedimentos que devem ser seguidos. Veja, como é que esse folheto está estruturado que a gente está apresentando aqui para você. Ele é um folheto que está dividido
em 4 partes, uma parte com direitos humanos no sistema interamericano, para você saber se o que você está pedindo tem a ver com os direitos que eles têm como finalidade proteger. Também tem um guia para apresentar uma petição e tem situações de gravidade e urgência, e ao final tem um formulário para apresentar uma petição à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, vamos lembrar agora aqui, em linhas gerais, o que são os direitos humanos no sistema americano. O que é esse sistema interamericano de direitos humanos? Então, para você lembrar, o sistema interamericano de direitos humanos ele é um sistema regional de promoção e proteção dos direitos humanos, integrado por 2 órgãos. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a CIDH ou comissão, falamos há pouco, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, Corte, né, IDH. Então, Comissão IDH, Corte IDH. Eles monitoram o cumprimento das obrigações contraídas pelos Estados-membros da Organização dos Estados Americanos. Veja, e o que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos? Ela é um órgão principal e autônomo da Organização dos Estados Americanos, criada em 1959, cujo mandato consta da Carta da OEA. A comissão é integrada por 7 membros independentes, né, peritos ou peritas em direitos humanos, que não representam aí nenhum país, né? Eles são eleitos pela Assembleia Geral da OEA. Veja, tem membros do país, por exemplo, do Brasil, inclusive, né, mas ele não representa o país. Ele está lá dentro dessa votação pelos 35 membros na Assembleia Geral da OEA, nos 35 estados que são partes da OEA, e ele vai julgar de forma imparcial, né? Tanto que, no caso do Brasil, muitas vezes que o Brasil foi condenado, né, dessas 8 vezes, nós tínhamos juiz brasileiro também no julgamento. Por quê? Porque tem que ser imparcial. Há também uma secretaria executiva permanente, que é sediada em Washington, nos Estados Unidos, e dá apoio profissional, técnico e administrativo à comissão. E aí, dentro dessa brincadeirinha, né, os direitos humanos no sistema interamericano tem que ter muito a refletir para você pensar sobre isso, né? Tem que ter muito a pensar, tem que observar bem, né? Lembre-se que a OEA e seus 35 membros na América, né, ela é uma organização que reúne esses países que são independentes nas Américas e tem como propósitos garantir a paz e a segurança continentais, promover e consolidar a democracia representativa, respeitando o princípio da não intervenção, prevenir as possíveis causas de dificuldades e assegurar a solução pacífica das controvérsias que surjam entre os membros, organizar a ação solidária dos Estados-membros em caso de agressão, procurar a solução dos problemas políticos, jurídicos e econômicos que surgirem entre os estados, entre esses 35 estados que são partes da OEA aqui na América, tentar promover, por meio da ação cooperativa, seu desenvolvimento econômico, social e cultural, ou seja, algo que envolva todos os países, erradicar a pobreza, essa pobreza crítica que constitui um obstáculo ao pleno desenvolvimento democrático dos povos, aqui dentro dessa lógica, dentro desse hemisfério aqui na América, e alcançar uma efetiva limitação de armamentos convencionais que permita dedicar a maior soma de recursos ao desenvolvimento socioeconômico dos Estados-membros. Veja, desincentivar mais a parte militar e incentivar mais a parte de desenvolvimento sociocultural. Para realizar os objetivos, a OEA ela se apoia em 4 pilares fundamentais. Um deles, democracia. O segundo, direitos humanos. O terceiro, segurança. E o quarto, desenvolvimento. Veja, democracia, direitos humanos, segurança e desenvolvimento. Aí o respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana também é um dos princípios básicos da OEA. Mas você deve estar se perguntando aí, então qual é a função da comissão, se tem a corte? A função da comissão é promover a observância e a defesa dos direitos humanos nas Américas. Ela exerce essa função mediante a realização de visitas
visitas aos países, a esses 35 países, atividades ou iniciativas temáticas, a preparação de relatórios sobre a situação de direitos humanos em um país ou sobre um tema determinado, a adoção de medidas cautelares ou pedido de medidas ligadas à Corte, né, Interamericana de Direitos Humanos, medidas provisórias, e o processamento e análise de petições individuais com o objetivo de determinar a responsabilidade internacional dos Estados por violações aos direitos humanos e emitir as recomendações que considerar necessárias. Veja que as petições individuais examinadas pela comissão, elas podem ser apresentadas por pessoas, grupos de pessoas ou organizações que alegam violações de direitos humanos garantidos na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, a Declaração Americana, na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a Convenção Americana e em outros tratados interamericanos de direitos humanos. Veja, é realmente relevante você saber, especialmente para não confundir a comissão com a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Veja, a comissão, ela, por exemplo, vai fazer recomendações e pode pedir medidas provisórias à Corte. Então é a Corte que dá ordens, que emite sentenças. Veja que em que base que a comissão determina se o Estado violou ou não os direitos humanos. Você deve estar se perguntando isso e na cartilha tem. Fala que a comissão examina as petições em que se alegam violações da Convenção Americana para os estados que a ratificaram. Veja, no caso dos estados membros que ainda não fizeram essa ratificação, pode-se alegar a violação dos direitos constantes na Declaração Americana. Pode-se alegar ainda a violação de um direito protegido de outro tratado de direitos humanos do sistema interamericano, ratificado pelo Estado em questão no contexto aí das condições aplicáveis. Veja, quando se fala isso, que por mais que você às vezes não encontre todos os estados signatários dessa Convenção Americana de Direitos Humanos, nem parte na OEA, nós temos uma grande maioria, pode-se dizer assim, mas outros estão já, por exemplo, ligados à Organização das Nações Unidas. O Brasil, por exemplo, ele é membro, Estado parte da Organização dos Estados Americanos e da Organização das Nações Unidas, por exemplo. Então ele é signatário e daí inclusive se submetendo a decisões, como diz o artigo 5º, parágrafo 4º da nossa Constituição, ele se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional. E o Brasil, veja, ele se submete às decisões da Corte Internacional de Justiça, a CIJ, na ONU. Ele, isso desde 1945, quando ele ratificou essa carta aqui junto ao Brasil, tem decreto, inclusive nós fizemos vídeo sobre isso. Ele também é signatário aí e se submete às decisões do Tribunal Penal Internacional, também pelas Nações Unidas, e se submete às decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos pela Organização dos Estados Americanos. Veja, a CIDH. Então, que estados efetivamente ratificaram a Convenção Americana aqui de Direitos Humanos? Veja, os países que ratificaram a Convenção Americana são a Argentina, Barbados, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, a República Dominicana, o Equador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Dominica, o Suriname, por exemplo. A Trinidad e Tobago, ela tem umas restrições, porque depois ela denunciou, então aí negociando a volta. O Uruguai e a Venezuela. Veja que em relação aos demais estados, a Organização dos Estados Americanos, por exemplo, lá ligados a ela, a comissão tem uma competência para receber petições em que se alguém ou se alegou violações na Declaração Americana ou de outro tratado interamericano de direitos humanos que seja ratificada pelo Estado em questão, se alguém fez isso mesmo não sendo membro da OEA, ela recebe e analisa e, se for o caso, começa as discussões para tratativas internacionais, diplomáticas, para ver como é que resolve.
Logicamente, quem não assinou, em tese, não vai se submeter. Mas com todo um processamento, às vezes a nível de negociação, mediação internacional, se resolve. E aí a sua outra pergunta deve ser: o que acontecerá se o Estado que eu estou aqui, por exemplo, tenha denunciado aí por violação de direitos humanos, ele for suspenso da participação na OEA? O que acontece? Caso seja suspenso da participação da OEA, o Estado continuará obrigado a garantir os direitos e a comissão, por exemplo, terá competência para monitorar a situação de direitos humanos nesse país. Veja, mesmo quando ele denuncia, a gente já falou aqui sobre jus cogens, esse eixo dos direitos humanos, né? Então, é interessante dizer que não se pode gerar inclusive decisões mais drásticas junto à Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos para tentar uma solução, ou seja, não é sair do tratado, deixar de se submeter à corte, pura e simplesmente, né? Quando se trata de direitos humanos, né? Pode surgir, aí tem várias teorias para discutir isso, até que nível se justifica certas intervenções, por mais brandas que sejam, são intervenções, né? Então aí, e o que é a corte, já que a gente falou há pouco da Comissão Interamericana de Direitos Humanos? Qual é a diferença básica? Falamos da comissão, que ela emite essas recomendações, processa as denúncias, né? E aí, se for o caso, manda e faz pedidos à corte. Então, o que é a corte? A Corte Interamericana de Direitos Humanos foi instalada em 1979 e é um órgão judicial autônomo da OEA, cujo mandato consta na Convenção Americana. Ela está sediada na cidade de São José da Costa Rica e é integrada por 7 juízes e juízas, né, eleitos ou eleitas a título pessoal, provenientes dos Estados-membros da OEA. Veja, não representam os Estados, mas são provenientes desses Estados, são votados na Assembleia. A Corte Interamericana de Direitos Humanos tem como objetivo interpretar e aplicar a Convenção Americana e outros tratados interamericanos de direitos humanos, em particular aí por meio da emissão de sentenças sobre casos e opiniões consultivas. Veja, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos recebe denúncias, emite recomendações, faz os pareceres, se for o caso, protocola junto à corte, faz pedidos, por exemplo, inclusive de decisões liminares, por exemplo. E já a corte, ela julga efetivamente, né? Ela só vai receber as denúncias que vêm por intermédio desse outro órgão, né? Então vamos lá. Ela, dentro dessa lógica, julga para aplicar a Convenção Americana e outros tratados interamericanos de direitos humanos, em particular por meio da emissão de sentenças, como falamos há pouco, sobre casos e opiniões consultivas. E aí vem a pergunta talvez agora, né? Como eu posso levar um caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos? Aí é bom lembrar que somente os Estados partes e a comissão podem submeter casos à Corte. Lembre-se, você, pessoa física, a sua organização, a associação, né, pode diretamente levar uma denúncia, não à Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, esse vídeo de hoje a gente vai detalhar mais sobre como você pode, cidadão comum no seu estado, fazer essa denúncia na comissão. Caso a denúncia seja adequadamente preparada, se ela for recebida, não digo não só conhecida, mas for tida como procedente pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela vai e faz uma denúncia. Exatamente, submete o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos. É assim que a maior parte delas chega, não é? Porque dificilmente o Estado, o próprio Estado, por exemplo, o próprio Brasil, vai se autodenunciar, né? É muito difícil isso. Então, realmente chega em regra pela comissão, às vezes pessoas físicas, né? Pessoas, o caso Damião Ximenes Lopes, que nós falamos aqui, o caso das famílias que denunciaram a situação na época tida como ditadura militar, né? É uma polêmica muito grande, né? Uns chamam de ditadura, outros revolução, agora quer dizer que não houve ditadura, enfim. Então, as pessoas chegaram à comissão, a comissão processou aquela questão e viu que era um caso
de violação de direitos humanos e submeteu o caso à corte, e a corte processou, julgou e condenou o Brasil. Veja, as pessoas não podem recorrer diretamente à corte, mas elas podem peticionar diretamente junto à comissão. E, logicamente, é importante a comissão, né, e completar os passos previstos perante a comissão. É por isso que o vídeo de hoje a gente já vai começar, a gente está pensando em fazer 2 vídeos, né, um com essa abertura geral, e vamos fazer, né, dentro dessa perspectiva. Vou tratar aqui dessa abertura geral para você entender e ver as diferenciações, e o próximo começar a ver o peticionamento conforme está dito aí no documento oficial. Contra quais estados a comissão pode encaminhar casos à Corte Interamericana de Direitos Humanos? Veja que haverá uma similaridade de competências. Se o caso tem a ver com o Tratado Internacional sobre Direitos Humanos ratificado pelo Estado parte, que era da competência originária da comissão, consequentemente essa competência também coincidirá com a competência da Corte. A diferença é que a comissão tem poderes para analisar, fazer pareceres, né, fazer recomendações e submeter o caso à Corte, e a Corte vai julgar o caso, né? Então, quando procedente, a comissão só pode encaminhar à Corte Interamericana de Direitos Humanos casos referentes aos estados que ratificaram a Convenção Americana e reconheceram a competência da Corte, a não ser que um estado aceite a competência expressamente para um caso concreto. Veja, pode ser que o estado não seja parte, mas ele aceite o julgamento só para aquele caso. Veja, qualquer estado, qualquer pessoa na América pode mandar junto esses pedidos junto à comissão, né? Mas para julgar junto à corte, né, o estado tem que ser estado parte da OEA, né, que consequentemente vai ser parte da corte. Caso ele não seja, ele tem que fazer uma espécie de aditivo, tratado, dizendo que aceita ser julgado por esse caso. E não esqueça, às vezes não ser membro da OEA, grande parte dos estados tem, alguns deles que não são, mas são da Organização das Nações Unidas e tem outros tribunais para julgar, né? Então, os estados que reconheceram a competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos aqui na América são basicamente Argentina, Barbados, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, o Haiti, Honduras, o México, Nicarágua, o Panamá, o Paraguai, o Peru, a República Dominicana, o Suriname, Trindade e Tobago, com as restrições que a gente falou há pouco, e o Uruguai e a Venezuela. Só para você ter uma primeira noção de quantos países, né? Mas lembre aí disso, né? E qual é a noção? O que você estava falando há pouco? Dá mais detalhes aí, professor. E a Trindade e Tobago denunciou a Convenção Americana, e a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos ainda são competentes para examinar alegações de violações dos direitos que estejam constantes da Convenção Americana em relação a fatos que ocorreram ou começaram a ocorrer entre 28 de maio de 1991 e 26 de maio de 1999, porque nesse período era o período em que ela era signatária do tratado. A comissão mantém a sua competência a respeito da Declaração Americana exatamente nesses casos, só para a gente entender essa exceção da Trindade e Tobago, né? Quais são então os direitos humanos protegidos? A comissão é competente para examinar petições em que se aleguem violações dos direitos humanos constantes na Declaração Americana, da Convenção Americana e de outros tratados interamericanos de direitos humanos. E talvez outra dúvida, né? Quais são os tratados interamericanos de direitos humanos? Essa daí, para quem está estudando ou pensando, ou mesmo para quem vai praticar ou está com algum problema, é bom tomar nota. Primeiro, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, mais conhecida e famosa aqui no Brasil como o Pacto de San José da Costa Rica. Ele é de 1969, mas o Brasil só ratificou nos anos 90. Outro, a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, de 1985. Muitas pessoas, inclusive, estão estranhando, às vezes perguntam
professor ou doutor, advogado, Clóvis, mas no meu tempo, mais na época da Revolução, mais na época disso, olha, é o seguinte, o Brasil não era signatário dessas cortes, o Brasil não se submetia, a realidade é diferente. Veja que no momento do enrijecimento, por exemplo, dos atos institucionais que nós tivemos, o principal, um dos mais fortes foi em 69, estava acabando de ser criado aí a corte e a comissão, que é com o Pacto de São José da Costa Rica. Não é? Hoje é uma realidade diferente. E o Brasil chegou a ratificar nos anos 90. A Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura é de 1985. Veja, normativa e estruturalmente é um tempo diferente. Outro, o protocolo adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais, o Protocolo de São Salvador, de 1988. Outro, o protocolo à Convenção Americana sobre Direitos Humanos relativo à abolição da pena de morte, que foi exatamente elaborado em 1990. A Convenção Americana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, a Convenção de Belém do Pará, de 1994. A Convenção Interamericana sobre Desaparecimento Forçado de Pessoas, de 1994, é um ponto importante, a gente falou isso no vídeo sobre o caso Gomes Lange da guerrilha do Araguaia. Também a Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência, de 1999. Veja, bem importante ver, não é, esses tratados, ver o ponto de proteção. E fora o sistema interamericano, não é, a nível de Brasil que a gente falou há pouco, ainda temos de novo a Corte Internacional de Justiça, não é, que julga crimes contra os estados que são membros da Organização das Nações Unidas, e também já, né, períodos posteriores, o Brasil vai encontrar o Tribunal Penal Internacional, que julga pessoas, né, pessoas. Isso é bem relevante, quer dizer, um momento diferente, né? A criação da Corte Interamericana, o Sistema Interamericano de Defesa dos Direitos Humanos partindo dos anos 70, se aprimorando nos anos 80, 90, 2000. Então hoje nós temos um sistema mais forte, mais maduro de proteção, tá? E que direitos estão protegidos? Você deve estar se perguntando. A Convenção Americana protege os seguintes direitos humanos. Por exemplo, direito ao reconhecimento da personalidade jurídica, um dos violados no caso Gomes Lange, né? Direito à vida, direito à integridade pessoal, direito de toda pessoa, por exemplo, de não ser submetida à escravidão e servidão, direito à liberdade pessoal, direito às garantias judiciais, princípio da legalidade e da irretroatividade, direito de toda pessoa de ter indenizada e de ser indenizada conforme a lei, no caso de haver sido condenada em sentença passada em julgado por erro judiciário, muito importante isso. Direito à proteção da honra e da dignidade, liberdade de consciência e de religião, liberdade de pensamento e de expressão, muito forte, muito interessante. Direito de retificação ou resposta, direito de reunião, liberdade de associação, direito à proteção da família, direito ao nome, direitos da criança, direito à nacionalidade, direito à propriedade privada, direito de circulação e de residência, direitos políticos, direito à igualdade perante a lei, direito à proteção judicial, direito ao desenvolvimento progressivo dos direitos econômicos, sociais e culturais. Veja, bem forte, a Declaração Americana também contém uma lista completa dos direitos que os estados devem respeitar e proteger, e além dos direitos acima que a gente acabou de falar, ela contém reconhecimentos específicos, como a proteção do direito ao trabalho e receber um salário justo, do direito
à previdência social, do direito aos benefícios da cultura e do direito de resguardo à saúde. Então, importante para nós, por hoje, né, já irmos para as conclusões e depois partimos para um próximo vídeo tratando sobre alguns direitos específicos por tratado e o modo de peticionamento. Então, por hoje, agradeço muito a sua atenção por ter estado conosco e vamos seguir até o próximo vídeo. Se inscreva, participe, até a próxima.